Graça e paz, amados. Gratidão a Deus por esse dia de hoje, um momento tão precioso para nossas vidas. Deus nos deu o privilégio de podermos ser bênção na sua vida, na vida de cada ouvinte que está entrando nesse momento para assistir junto conosco, ao vivo, né, agora pelo YouTube, esse podcast que é o nosso Curados em Cristo. Você é nosso convidado para convidar outras pessoas também para poder se inscrever nesse nosso canal, no Instagram, Curados em Cristo. Este quem vos fala é o pastor Carlos Santos, da Igreja Evangélica Luz do Mundo. E nós estamos aqui mais uma vez para tratar de um tema de suma importância. Nós tivemos aqui um podcast que ele teve grandes repercussões, não é, irmã Gisele? Está aqui conosco a nossa psicóloga Gisele, sempre está conosco, nos dando esse apoio com sua experiência, tanto espiritual como profissional, né? Tem sido uma excelente profissional. Ela vai se apresentar daqui a pouco para vocês novamente, né? E o tema de hoje, que nós estaremos tratando, é um tema muito importante e que muitas das vezes os pais se descuidam nesse sentido. E o tema de hoje é os impactos da violência doméstica na vida dos filhos. É sobre isso que nós iremos falar nesse momento de hoje. Gisele, fica à vontade para se apresentar mais uma vez. Amém. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos, principalmente aqueles que novamente nos acompanham neste podcast. Sim. Primeiro, gratidão pelo convite, pelo privilégio de estar aqui falando mais uma vez de um assunto tão necessário, né? Sou Gisele Azevedo, sou psicóloga, sou mãe do Gabriel e Lucas, casada com José Carlos e, acima de tudo, me considero aí serva do Senhor Jesus Cristo. E eu sempre, desde a época da faculdade, tentei, né, e consegui, em nome de Jesus, que foi pela unção do Espírito Santo, que tudo aquilo que aprendi dentro da psicologia pudesse ter a fé também envolvida, né? E quando falo fé, é a fé maior que traz a Bíblia dentro da sua palavra. E então, me considero hoje não uma psicóloga cristã no sentido que não existe a psicologia cristã, Isso. Mas muito mais do que isso, me considero uma psicóloga, mulher cristã, que acima de tudo serve a Cristo. E graças a Deus por esse tema que a gente traz hoje, os impactos da violência doméstica na vida dos filhos, né? O pastor vai entrar aí um pouquinho mais nisso e a gente vai aqui, nessa tarde, nesse momento, trazer o que é de relevância nesse cuidado que a gente precisa ter. Porque, afinal de contas, aqui nós somos curados em Cristo. Isso, é verdade. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, o Senhor nos diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchendo a terra e subjugue a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, já nesse texto aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 21, versículo 28, o Senhor nos abençoa e o Senhor diz: crescei e multiplicai, né? Então, Deus abençoou a família. Quem constituiu a família, quem criou a família, foi o próprio Deus. A família é um projeto de Deus. E projeto de Deus é bênção de Deus. O projeto que Deus tem para uma família não é esse projeto que nós temos visto, que nós temos assistido muitas das vezes nos dias atuais. Não era esse o propósito de Deus, que a família viesse viver embaixo de guerras, de lutas, de dificuldades, de tantas dificuldades dentro do lar, pessoas sendo oprimidas, feridas, machucadas, tanto mulheres como crianças. E não era isso. Esse não foi o principal propósito que o Senhor criou a família. Deus criou a família para que a família ela fosse abençoada, ela pudesse crescer, multiplicar e governar, dominar. Quando ele diz que nós deveríamos crescer, multiplicar e dominar, ele estava dizendo:
eu dei autoridade para vocês, o meu propósito para vocês, para a família, é que vocês cresçam, é que vocês desenvolvam e que vocês dominem, governem sobre a terra, sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes. Ou seja, o Senhor nos deu capacidade para governar a nossa vida, para que nós viéssemos ter uma vida próspera diante do Senhor. E eu coloquei algumas coisas aqui, antes de passar para a nossa psicóloga Gisele. Nós estamos falando sobre os impactos da violência doméstica na vida dos filhos. E nós entendemos que o lar deveria ser o lugar mais seguro para uma família. É o lugar onde deveria ter a proteção, o descanso, a paz, a harmonia, o respeito, o afeto, aconchego, acolhimento, direcionamentos, ensinamentos, formação de caráter, princípios e valores divinos para uma vida mais segura e abençoada. O lar é onde a base e o alicerce de uma vida inteira estabelecida. Eu achei isso aqui forte. Sim. Porque o lar é onde é a base e o alicerce de uma vida inteira estabelecida. É no lar que é estabelecida, não é? Uma vida inteira. É o alicerce. É ali dentro. Onde a criança ela aprende tudo sobre o que é vida, sobre o que é mundo, não é? Sim. É dentro do lar que ela cresce, ela se fortalece. Isso. Né, irmã Gisele? E é nesse tema que a gente vai entrar, onde a criança se fortalece. E nós falamos um pouco no podcast anterior. Quem não assistiu, convido também para assistir. Não é Entra não lá que e seja assiste. Um complemento. Na verdade, a gente vai ampliar o nosso olhar hoje, né? Isso. Porque muito a gente quando fala de conflitos dentro do lar, a gente lembra do casal, né? Lembra. Mas hoje a gente vai lembrar que dentro da casa existem as crianças. E elas são o quê? As vítimas invisíveis, que é o nosso tema que a gente traz hoje, né? A gente fala muito até mesmo dentro das igrejas, restauração do lar, restauração do casamento, e é muito nobre isso. Mas esquecemos de perguntar, como é que ficam os pequeninos que assistem a essa guerra? E muitas das vezes até os casamentos são restaurados, e graças a Deus por isso, e a gente não tem o olhar da visão da criança. E como é que ela passou por esse momento conflituoso, ou está passando, né? Porque crescer num ambiente de gritos, medo, tensão, deixa marcas profundas na alma, pastor. Isso. E assim, só para terminar, a violência não precisa tocar na pele para ferir a alma. Isso. E a casa, sim, é o lar, é um ambiente de segurança. Quem não gosta de voltar para casa no final do dia do seu trabalho, ou seja, de onde você estiver, é porque existe alguma situação na casa, pastor. Isso. Então, quando a gente, ou uma criança, ou um adulto, não tem o lar como base, ali vai nascer, com certeza, algumas feridas emocionais, ou já estão estabelecidas dentro dessa criança, né? Porque quando o ambiente é de medo, pastor, a criança não aprende a resolver conflitos, ela aprende a se calar, ou aprende a gritar na hora errada. E às vezes a gente fala, essa criança tem a personalidade difícil, ou ela é tímida demais, mas na verdade ela está fazendo uma adaptação em relação ao meio que ela vive. Por isso essa importância tão grande da gente ter o lar como base de segurança. Não é só uma base de alicerce onde você está firmado, mas você está firmado em quê? Na base da segurança, né? Isso. Uma pergunta, na verdade, uma grande verdade que os pais ignoram hoje, que os pais têm ignorado desde sempre, na verdade, é que eles não percebem que são construtores e edificadores de vidas. A criança, quando ela vem para o lar, quando a criança chega no lar, a criança nasce dentro de um lar, ela vem ao mundo como uma caixa de ferramenta vazia. Sim. Né? A criança, quando nasce, ela não entende nada do mundo, não entende nada da vida, não passou por nenhuma experiência, não tem nada ali dentro daquela caixinha dela. É uma caixa vazia e nessa caixa de ferramentas são os pais que vão colocar as ferramentas certas para que essa criança ela possa usá-las no futuro. Né? Então, assim, são os pais, os tutores responsáveis pelas ferramentas que serão colocadas nessa caixa.
essa caixa que está vazia. E são essas ferramentas que elas vão utilizar para toda a vida, né? Toda a vida. Uma criança, ela não tem noção do que é vida e nem do que é o mundo. É a partir da convivência no lar que ela vai começar a entender o que é a vida e ter a percepção do mundo. É ali, o mundo dela é aquilo ali, a vida para ela é aquilo ali. Então tudo para ela é novo, visto que ela não tem nada dentro dela. Então os pais são os maiores responsáveis na criação do caráter dessa criança e na responsabilidade de criar uma pessoa que irá enfrentar dificuldades na vida, né? Então, o que é que nós estamos formando dentro do nosso lar, né? O que é que os pais, como construtores, que esquecemos disso, nós esquecemos que nós somos construtores, nossos filhos nos observam o tempo inteiro. A criança, ela observa o pai, ela observa como o pai fala, né? Como o pai age nos momentos de crise. Tudo é observado. E como a psicóloga Gisele acabou de falar aqui agora há pouco, elas são as vítimas invisíveis. Todas as vezes que um casal começa a discutir dentro do lar, na maioria das vezes, eu posso até colocar 90% aí, esquece que tem uma criança que está assistindo tudo aquilo ali. Não é isso? Ela está ali naquele momento de tensão, ela não sabe como lidar com as dificuldades, ela ainda é criança, ela não tem ferramenta nenhuma ainda, ela não sabe se defender emocionalmente. Então, tudo aquilo que ela está assistindo, tudo aquilo que ela está vendo, ouvindo e sentindo, porque ela faz parte de toda essa discussão. Eu costumo dizer para os casais, para os pais, quando eu vou conversar com alguém, eu digo, gente, faça o possível para não discutir na frente dos seus filhos. Sim. Procure um ambiente, procure um quarto, procure outro lugar para conversar, né, com sua esposa, com seu cônjuge, mas nunca faça isso na frente das crianças, porque as crianças elas não vão entender, né? Elas ainda estão formando ali o seu caráter, a sua personalidade, está sendo gerada, está sendo formada naquele momento. E como tudo é novo para ela, então tudo ela traz como se fosse verdade absoluta. Ela acha que é daquele jeito que tem que agir, ela acha que é daquele jeito que tem que resolver as coisas, e ela vai trazendo para dentro do coração dela. E a psicóloga Gisela acabou de falar agora há pouco, que depois que a criança se desenvolve um pouco, as pessoas dizem, que criança arteira, que criança nervosa, como essa criança é tão brava, né? Como ela é tão... Mas isso é porque, na maioria das vezes, foi o que ela sofreu dentro do lar. Como a Gisele falou agora há pouco, às vezes o casal até se reconcilia e tudo, mas a criança ficou lá no meio disso tudo. Ninguém chegou e tratou aquele momento com a criança, não é? Tratou os casais, ficou tudo bem, sim, não é, Gisele? Ficou tudo bem entre os casais, mas e na criança? O que foi causado no coração dessa criança? Isso, e aí eu vou acrescentar que você estava trazendo de maneira muito boa a questão da caixa de ferramentas. E aí eu vou transformar dentro da psicologia sobre as necessidades emocionais básicas que essas crianças precisam ter. E eu queria muito trazer para você o que é necessário dentro da psicologia, que a criança cresça e se torne um adulto saudável, né? Toda criança tem o direito de ter necessidades emocionais básicas atendidas. Eu vou citar aqui. Primeiro, segurança emocional. Vínculos estáveis, ou seja, né, que aqueles vínculos de pai, mãe, seja uma figura estável para ela, ou avó, quando falta essa figura, né? Mas sempre a questão paterna e a materna. Espaço para sentir e expressar emoções. Ou seja, muitas das crianças elas não sabem lidar ainda com as emoções, não sabem nomear as emoções, né? Na terapia a gente trabalha muito. O que você está sentindo? Eu estou me sentindo bem. Mas o que é estar bem? É estar alegre, é estar satisfeito, né? Ter limites claros e respeito à liberdade para ser criança. Às vezes, tem pais que são permissivos demais, tudo pode acontecer dentro da casa, acham que, olha, o que a gente está passando, a gente vai mostrar. Não, tem coisas que a criança não precisa saber.
Tem coisas que a criança não precisa presenciar. Eu tive uma experiência de um pai que chegou para mim, não, porque botei meu filho de 8 anos sentado e conversamos, eu, meu filho e minha esposa. Como se a criança tivesse maturidade emocional e nessa idade de 8 anos ele nem está formado emocionalmente para diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, e outra coisa, a criança tem a tendência muito grande de, na briga dos pais, ela se sentir culpada. Porque, mesmo que ela não tenha tido culpa nenhuma, delas carregarem para si essa culpa de que não tem. Então, esses limites aqui são necessários, pastor, para que as pessoas cresçam de maneira saudável. Um lar estável, um lar base, um lar onde há desejo de estar presente. Um lar onde eu não funcione como um radar. Eu sou uma criança, vamos dar um exemplo, e eu vou chegar em casa, como é que está meu pai? Como é que está minha mãe? Será que eles vão brigar hoje? Mesmo que ela não externalize essas informações, mas dentro dela é como se ela estivesse já observando, não a satisfação de estar dentro de casa, mas o que vai acontecer hoje na minha casa? Será que a gente vai ter paz? Será que a gente vai ter um lar onde eu possa dormir? Né? E são gritos. Eu sei que às vezes a gente pode passar, mas a gente tem que entender que a gente precisa gerenciar nossas emoções. Mais uma vez eu vou falar. Hoje, você precisa entender que o tom de voz precisa ser bom. A forma do que você fala precisa ser breve, precisa ser bonita. Né? Não é porque você tem a liberdade de estar no seu lar que tudo pode ser dito a qualquer tempo. Porque as crianças observam. Porque você é o exemplo maior dela. Ou elas vão observar no seu silêncio. Porque se você também não explica, aconteceu, explica à sua criança o que aconteceu. Para ela não tomar as informações como errado, o que é fato, o que é informação. Então, pastor, é isso. Essas ferramentas que são colocadas pelos pais precisam ser necessidades atendidas para que essa criança cresça e seja um adulto saudável. Isso, verdade. Essa criança que ela vive dentro de um lar, né? Nós estamos falando aqui que elas são vítimas invisíveis. Né? Que em uma discussão dessa aí, ainda que os pais não sejam violentos fisicamente com o filho, né? O pai nunca bateu, a mãe nunca bateu também. E aí, mesmo que não seja uma violência física, existe uma violência pior do que a física, muitas das vezes, que é essa violência psicológica, violência emocional. Visto que a criança ela presencia aquele momento ali, está dentro de uma situação muito difícil em que ela não sabe lidar com aquela situação. E eu tenho, por experiência, né, a criança, quando falo para os pais, é mais por conta desse sentido, quando os pais discutirem, procurar não discutir na frente das crianças, é porque o filho acaba escolhendo uma pessoa para defender. Ou o filho escolhe o pai para defender o pai, dependendo de como aquela situação está sendo apresentada diante dele, ele vai escolher alguém para defender e, de verdade, vai escolher alguém para odiar. Essa é a grande verdade, né? E muitas das vezes os pais não sabem isso. Quando um pai, marido, cônjuge, fere o seu companheiro ou sua companheira, o filho é ferido naquele mesmo momento. Porque você pode até não bater na criança fisicamente, mas a partir do momento que você fere a mãe da criança e a criança assiste a mãe sendo ferida tanto verbalmente como emocionalmente, não é? Quando você vê, quando o filho assiste isso, ele está sendo ferido também da mesma forma. E o que é que acontece? Ele começa a gerar dentro do coração da criança, vai sendo gerada uma certa medo daquela pessoa, no lugar de gerar amor, no lugar de gerar admiração, né, pelo pai ou pela mãe, ele começa a gerar frustração dentro dela, dentro do coração dela. E aí o que é que acontece? Ela passa a amar um e a odiar o outro. Ela passa a defender a um e ela passa a rejeitar o outro. É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Talvez você
nunca foi violento com seu filho fisicamente, mas se você não tiver cuidado, você está ferindo a alma dessa criança, ferindo as emoções dessa criança, entendeu? Então, eu digo para os pais, faça o possível para não discutir na frente dos seus filhos. Resolva as suas questões distante deles, porque nós somos formadores de pessoas. O pai e a mãe têm a primeira responsabilidade, que é formar o caráter do filho, de trabalhar na personalidade, de contribuir para a personalidade do filho. E a pergunta é, o que é que nós estamos criando dentro do nosso lar? O filho que você está criando ele para ele ser um frustrado na vida, uma pessoa medrosa ou uma pessoa preparada para enfrentar as batalhas da vida, as dificuldades da vida. E isso acontece dentro do lar, é no berço, é ali onde ela aprende tudo, né? Então, se dentro de um lar ela assiste gritaria, xingamentos, palavrões, violência e maus tratos, isso será para ela atitudes normais e comum na convivência com pessoas. Então ela vai, no futuro, ela vai agir dessa forma. É por isso que muitas das vezes acaba levando até para casamento, né? Eles levam até para os casamentos dele, para a família que ele vai gerar, ele começa a agir igual os pais agiam dentro de casa. Sim, e aí vou trazer um pouquinho a parte que a gente fala muito da palavra alienação parental, né? Quando, de maneira bem simples, explicando, quando um dos cônjuges ou separados, né, o pai dessas crianças, começam a trazer críticas ou outra coisa em relação ao pai ou à mãe. E, às vezes, não precisa estar separado para que aconteçam atritos dentro dos lares, né? A gente vê que, às vezes, as pessoas presenciam dentro da sua casa, do seu lar, situações onde não há diálogo, onde não há carinho, onde não há perdão. Então, o que essa criança aprende dentro do lar? Onde os pais vivem em conflitos, onde não conversam. E aí a gente não está nem falando de casais separados. A gente está falando de casais presentes, mas que não se comportam como pessoas que estão educando seus filhos. E educar dá trabalho, né, pastor? Isso. Educar também serve para que a gente, às vezes, pare e repense se aquela atitude que a gente está tomando é favorável para os nossos filhos. Porque a infância não fica no passado, ela se transforma, pastor. Né? Até hoje, quando a gente trabalha dentro do consultório, mesmo sendo da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente preza assim, o presente, mas às vezes eu quero entender um pouco dessa infância. E a gente vê que tudo começou na infância, geralmente. 80% do que a gente vai tratar dentro do setting terapêutico começou na infância. Né? O não se sentir amada, o não se sentir acolhida, ou não entender o espaço onde eu preciso ter para crescer, a não entender os vínculos, né? Porque o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, onde há gritos. Então, isso já vai trazendo traumas e consequências de feridas emocionais desde a infância. Então, a gente, quando vai tratar, geralmente, na terapia, no setting terapêutico, é justamente falando da infância, porque meu pai, porque minha mãe. E agora eu vou falar do tempo presente. Muitas das vezes que a gente trata crianças também na psicoterapia, a gente vai entender que ela é apenas o reflexo daquilo que ela está vivendo na casa dela. Entende, pastor? Porque, e até converso, pai, mãe, façam terapia também. Eles botam, né, a criança para que a gente possa cuidar e tratar ali, acolher. Mas eu sempre faço. É importante que vocês também trabalhem como adulto suas feridas emocionais. Porque o que vai acontecer com aquela criança que foi ferida? Ela cresce. Ela não deixa o passado para trás. Se ela não tratar, se ela não se libertar de algumas dores emocionais, né? A gente sabe que Cristo liberta, mas há a necessidade de você entender o que está te prendendo ainda a vivências passadas, né? E aí, a violência se torna, sabe o quê? Uma herança emocional, pastor, que vai atravessando gerações. Aí a gente fala muito, então quer dizer que a gente está falando de... que tudo passa de geração para geração. Não é exatamente uma questão que vai passando de geração, que vai passando é que aquilo que eu aprendi, eu envio para frente, eu crio meus filhos da mesma maneira que minha mãe me criava.
Então, a questão de passar de gerações para gerações, essa herança que a gente leva, é porque ninguém quebrou o padrão. Então, quando a gente chega hoje e fala curados em Cristo, e você, né, entenda que aquilo que te machucou e te feriu pode ser liberto na sua vida, né? Se hoje suas dores ainda aparecem, isso não é fraqueza, é o seu eu, criança, pedindo cuidado. Sabe, pastor? Então, olha a responsabilidade que nós temos como pais de cuidar da criança, né? A criança está ali para ser cuidada, tratada emocionalmente. Não é só porque você não bate, né? Que significa que ela não está tendo dores, né? Eu tenho um caso específico, não trato mais, de uma criança com insônia, ansiedade, depressão com 8 anos de idade. Nunca apanhou dos pais, mas os pais viviam em conflitos tremendos. E o que aconteceu? Ela apenas estava sendo fruto do meio. Então, quando você estiver um pouco mais desejosa de uma questão de resolver com seu marido, ou isso, pare. Eu sempre falo, tem uma técnica que diz assim: pare, reflita e decida o que você vai fazer. A gente não pode ser respostas emocionais diretas. Não é porque você veio com uma palavra que talvez tenha me trago alguma dor, que eu tenho que te devolver. E assim fica. 2 pessoas que são, na verdade, adultos, mas não, na verdade, maduros o suficiente, e entrando em discussões na frente de uma criança. Ou pior ainda, pastor, que colocando a criança dentro das brigas que não se referem a ela. E mesmo que o assunto seja criança, pior ainda, conversar na frente dessa criança sobre os assuntos que são tratados. Criança é criança e ela não tem... ela é muito madura, ela entende tudo. Mas como ela entende? Isso que fica. Como ela tem entendido e como ela tem vivenciado cada conflito interno dela ou conflito exterior pelos pais. Verdade. O pessoal colocou aqui uma pergunta aqui. Como tratar as crianças que sofrem, que não sofrem fisicamente, mas sofrem emocionalmente. Mas a irmã Gisele já falou eu posso até a respeito disso, né? Se Sim. quiser complementar aí, alguém colocou aqui a pergunta. Apareceu aqui no que meu bom. celular. Que bom. Foi. Que bom, temos uma Só pergunta. fez a pergunta, né? Sim, então, primeiro é trazendo um ambiente tranquilo para ela. Ok? Mas ela já vivenciou isso. Olha, eu oriento buscar psicoterapia, sim. Não que a psicoterapia resolva tudo, mas nesse momento ela vai ter um espaço acolhedor, tratado por uma pessoa de confiança, um psicólogo que sabe cuidar daquela situação, para que isso não gere uma ansiedade, não gere um conflito a mais, né? Mas antes de tudo, pai e mãe, saiba que o lugar onde ela está, o ambiente que ela vive, nesse momento, é onde deve ser tratado também. Não adianta tratar a criança, o que a gente observa muitas das vezes a gente trata a criança, ela volta para o ambiente hostil, aí na sessão que vem, a gente tem que tratar novamente, porque a criança, ela é muito maleável, é muito moldável. Então, eu costumo dizer, tratar uma criança na psicoterapia de 8 anos é maravilhoso. Em 2 sessões, a gente já consegue amenizar algumas questões, né? Mas ela volta para o ambiente hostil. E aí é o que eu falo. Isso. Se algo está além da criança, trazendo hostilidade para aquele ambiente, o bom também é que os pais se tratem. Né? Se tratem também emocionalmente, pela fé, espiritualmente, né? Na igreja, aprendendo, encontros de casais, tem tantas coisas boas, mas antes de tudo, a gente precisa mudar esse ambiente hostil que as casas, os lares, bases, hoje, às vezes, não se encontram. Então, primeiro, eu ia trazer lá no finalzinho, vou trazer também. Observe como é que é o seu lar. Eu acho que isso é fundamental. Seu lar, as pessoas falam alto. Parece que é bobagem, pastor, né? E eu não estou falando que é falar gritando, sabe aquela fala que é hostil? Aquela brincadeira que às vezes não cabe. Como é que está o seu lar? Observe hoje. Pare e perceba. As pessoas se olham, as pessoas se abraçam. Isso é fundamental, né? Hoje cada um vai para o seu quarto, né? E a criança também é levada a ficar no quarto dela ou com o celular dela, né? E eu posso falar, né? A criança hoje ela fica invisível no celular, mais ainda.
E aí a Isso. gente acha que ela não está prestando atenção, que ela está com uma musiquinha, que ela está com algo bem tranquilo ali. Não. Né? Primeiro, que eu acho que antes dos 8, 10 anos, nem celular a criança deveria ter. Isso. Mas, enfim, né? Mas isso é uma visão minha e científica mesmo, tá, gente? Né? A gente bota a criancinha para ela ficar mais invisível ainda e acha que ela não está escutando, porque às vezes está até com fone de ouvido, ela percebe tudo. Ela só está, como a gente diz, calada. Então, antes de tudo, observe o celular. Como essa criança se comporta e, acima de tudo, como os pais se comportam perto dela, que eu acho que é o fundamental. Psicóloga Gisele, Oi. uma coisa que eu tenho observado é que nós nos preparamos para tudo, né? A gente vai se formar em alguma área profissional, a gente faz faculdade, né? A gente estuda bastante, a gente pesquisa, a gente se prepara para nos tornarmos um excelente profissional. Sim. Né? Então, existe faculdade de 4, 5 anos, né? Então, a gente vê aí que há um esforço, né? Uma busca para que a gente obtenha uma melhor profissão para o nosso bem-estar, né? Financeiro. Todo mundo quer chegar, alcançar uma excelente profissão que lhe renda, que lhe traga um bom lucro para você poder também dar o melhor, oferecer o melhor para a sua família. Mas eu vejo que deixamos a desejar dentro desse assunto, a gente acaba sendo levado a pensar dessa forma, ouvindo a psicóloga Gisele aqui, que há uma necessidade muito grande de podermos nos preparar para entrar em um relacionamento, né? Não é simplesmente você por amar uma pessoa, aí nós vamos nos casar e tal, mas esquece que vão constituir uma família, né? Vão gerar filhos, vão se tornar construtores de caráter, de personalidade, né? E muitas das vezes a gente entra de cabeça, não se prepara antes, não há um curso para isso, não existe um curso para isso, né? A gente estuda tudo aqui fora, mas a gente não estuda nada dentro de nós. A gente precisa, eu particularmente acho, existe algumas igrejas, alguns lugares que eu, pelo menos quando eu me casei com a minha esposa, eu não sei se ela já está também nos acompanhando pessoalmente aqui, é a Sandra Ferreira, né? A minha esposa, nós vamos fazer 36 anos de casado esse mês, no dia 17, 36 anos. E dia 14 agora ela completa aí os seus 56 anos. E aí nós temos a mesma idade, né? Acabamos, tem hora que ela fica me alcança na idade. E nós, quando nos casamos, antes de casar, nós tivemos um curso para casais, né? Nós fizemos o curso, como o marido devia tratar a esposa tratar o marido e tal. Mas aquela coisa bem simplória, né? Aquela coisa não era uma coisa muito avançada, né? Eu acredito que nós estamos errando muito nesse sentido. A gente se prepara para tudo aí, para dar o melhor financeiro para nossa família, mas nós nos perdemos no trato dentro do lar. Nós precisamos tratar a nossa alma, a alma do nosso cônjuge precisa estar bem, nós precisamos estar bem psicologicamente, emocionalmente. A gente sai de lares diferentes. Eu saio de um lar que foi cheio de traumas, de brigas, de contendas, de traições e tantas outras coisas. Aí vem o outro de lá também, na mesma situação também, ou pior, né? De um lar cheio de drogas, de bebidas, né? De prostituições. E aí se juntam, né? Então o que é que acontece? Aí são duas pessoas que estão se juntando, trazendo ali consigo, porque quando você casa com uma pessoa, você não está casando só apenas com o físico daquela pessoa. Você está casando com o bojo completo, né? Você está casando ali com o bojo completo. Então ali vai vir junto, nesse relacionamento vai vir os traumas que essa pessoa sofreu, né? O que ela enfrentou na vida, os vícios que essa pessoa tem, os costumes que essa pessoa tem, vai vir tudo junto. É um bojo completo. Então, se faz necessário, né? Se faz necessário,
isso é uma opinião minha, que houvesse um cuidado maior nesse sentido, de cada um descobrir dentro de si quem ele é, quem ela é, e procurar se tratar para viver melhor, né? Para viver bem. A gente vive por um milagre, né? A gente não foi, eu não particularmente eu vim de um lar, né, totalmente destruturado nessa questão de relacionamentos, né? Muita coisa aconteceu, de violência e tudo, minha esposa também, e viver 36 anos dentro de tudo isso, eu vejo como um milagre de Deus, eu vejo como uma graça de Deus, eu vejo como a misericórdia de Deus. E nesse período em que nós estamos na igreja, nós escutamos muito a respeito do que é um casamento, do que é um relacionamento, né? E nós somos tratados, porque nós entramos num relacionamento cheio de vícios, Sim. cheio de costumes. E que se nós não tratarmos isso, a gente fica pelo caminho, né? Sim. Não consegue desenvolver um relacionamento. Aí dentro disso tudo a gente chega nos nossos filhos, a situação dos nossos filhos, né? Diante de tudo isso ele se torna invisível. Pode prestar atenção, o casal discutindo, a mulher quando vai falar algo, ela grita, ela fala com a voz, impõe a voz, o marido impõe a voz também, né? Há um texto, eu não lembro agora, que diz assim, que a palavra dura, ela suscita a ira. Quando a pessoa fala duro com o cônjuge, já gera a ira dentro do coração. Mas a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Então, é como nós respondemos. O segredo de nós cessarmos uma discussão, uma briga, está como nós respondemos àquela situação, aquele momento em que aquela pessoa está alterada. Porque se naquele... A Gisele falou agora há pouco nisso aí. Se eu respondo no mesmo tom ou com um tom mais elevado, o que é que acontece? Não vai cessar a briga. A criança fica no meio dessa guerra, né? Esse tiro, né? Essa guerra. E ela não sabe o que fazer. Então, tudo aquilo ali está vindo para o coração dela, para a mente dela, para a alma dela. E a Gisele falou algo muito importante. E, às vezes, ela se sente culpada. Sim. Por aquele momento ali, aquele desgaste que está acontecendo. Ela vai carregando aquele peso na alma dela. Talvez ela nunca diga para os pais, talvez ela nunca diga para ninguém, mas muitas das vezes, ainda que você não discutiu, ainda que você não foi violento, mas a criança, ela ouve muita coisa e ela vai guardando. E ela acaba se achando culpada daquela situação. Então, é muito importante nós termos o cuidado, né? Na hora que estivermos conversando com o nosso cônjuge, né? Discutindo, precisamos observar que ali tem uma criança sentada ali, que ela está recebendo tudo aquilo ali. Isso. E, pastor, eu queria abrir aqui também, dar um recado para o adulto que já foi essa criança. Que a gente está falando da criança hoje. E o adulto que já foi essa criança. É verdade. Invisível. Né? Isso. Já fui uma criança invisível. Eu fui essa criança também. Nós fomos, né, pastor? Nós comentávamos antes daqui que... Mas eu posso dizer, a minha cura não fez com que a minha geração, que hoje eu tenho filhos, passasse isso para frente. Né? Eu acho a importância da gente tocar nesse assunto você quem... Hoje pergunta como a criança não sofrer. A gente fez alguns relatos breves, mas... E se você foi essa criança? Primeiro eu queria falar com ela brevemente, né? E se você está ouvindo um pouquinho dessa história e se reconheceu nessa história, eu quero dizer que não foi sua culpa. Eu quero tirar esse peso seu. Né? Tira esse peso aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Você não tem culpa, não. Você era apenas uma criança tentando sobreviver. Dentro de um caos, dentro de uma guerra, né? E... Às vezes as dores aparecem, isso não é fraqueza, né? Porque a gente fica, mas tem tanta coisa que eu já resolvi na minha vida, mas eu ainda tenho aquela dor que eu carrego pelas brigas que eu vi dos meus pais. Porque às vezes as pessoas não têm coragem de falar, mas a gente que trabalha com essa parte, a gente ouve relatos muito dolorosos, né? Pessoas fortes que conseguiram vencer, mas que lá no fundo, pastor, ainda tem um ponto lá de interrogação, ou até mesmo de exclamação de por que eu precisei passar por isso, né? E a cura começa quando você reconhece essa dor, né? Busca ajuda e entende que não precisa passar a vida inteira para isso. Aí eu queria muito falar uma frase que eu guardei aqui. Pais que se curam param de ferir. Curar-se é um ato de amor aos filhos, para que o ciclo de dor
pare em você. Então, a forma mais linda hoje de você, que foi uma criança invisível, é não fazer com que seu filho se torne outra criança invisível. É se curar. Se curar através das ministrações dos pastores, dos cultos, que isso vai libertando a gente, né? A gente vai sendo tratada, a gente vai conhecendo, a gente precisa muito colocar em prática aquilo que a gente escuta e lê. Muitas das vezes a gente ouve, né, hoje em dia, podcasts, com informações, qualquer coisa que você possa assistir para aprender, porque a vida é um aprendizado. A gente aprende a ser mãe. Eu aprendi a ser mãe com o tempo. E ainda estou aprendendo. Olha que meus filhos já são... Quando nasce um filho, eu ia dizer que quando nasce o filho, nasce uma mãe também. Não é? E eu costumo dizer, né? Às vezes nós erramos como mães porque não sabíamos, não aprendemos de outra forma. Mas acredite que existem formas mais tranquilas e amenas para aprender. Então, que pare em você, que pare na sua geração a questão de formar novas crianças invisíveis. Busque ajuda. Né? Seja de um pastor, seja de uma psicóloga, né? Que são pessoas aptas a cuidar da alma, a cuidar do espírito. Mas não deixe que essa ferida ainda esteja aberta em você. A gente precisa cicatrizar feridas. Isso. E as feridas são fechadas. Às vezes a gente acha que aquilo que foi aberto nunca vai ser fechado. Basta a gente se empenhar. Então, aprenda a ser mãe, aprenda a ser pai, para que, através de você, a próxima geração não seja ferida também. Interessante, Gisele, é que nós não percebemos isso. Eu acho que a maior dificuldade é que nós, como pais, nós não percebemos que precisamos dessa cura. Sim. E para cessar nas próximas gerações, a gente precisa cessar hoje, agora, não é? Mas para isso precisa ter um olhar diferenciado para dentro de nós, Sim. Não é? E entender que nós somos agentes de cura e não de feridas. E muitas das vezes a gente acha, por estar trabalhando, mantendo a casa, educação, escola, isso, aquilo, né? A responsabilidade que todo homem tem, né? Que todo provedor tem do seu lar, a gente acaba achando que é apenas isso, né? Quando na verdade, o mais importante ainda é como nós nos relacionamos com os nossos filhos dentro de casa, como eles estão sendo preparados para a vida, não é? A gente prepara os nossos filhos, o coração dos nossos filhos, a mente dos nossos filhos para o Senhor, para Deus, e aí ele vai encontrar forças no Senhor, vai encontrar forças em Deus para resistir às dificuldades da vida, às guerras da vida, as pelejas, não é? Tem um texto aqui, Provérbios, capítulo 17, no versículo 6, que vai nos dizer: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. O texto diz que o pai deve ser o orgulho dos filhos. Nós precisamos dar orgulho para os nossos filhos, mas muitas das vezes nós não ficamos dispersos. Nós ignoramos isso, que nós precisamos de fato, em todos os sentidos, ser orgulho para nossos filhos, né? O nosso filho olha para nós e ele quer se identificar conosco, né? Nós somos os heróis dos primeiros heróis de uma criança, que as crianças têm os seus heróis, Superman, isso, aquilo e tal, não é? Mas os primeiros super-heróis que as crianças devem ter tem que ser o pai e a mãe. A Mulher Maravilha do filho tem que ser a mãe dele. Sim. E o super-homem tem que ser o seu pai. E eles são, pastor, é a coisa mais linda. Se a gente for estudar dentro da psicologia, na adolescência vai ter ali um luto específico do pai herói e da mãe heroína. Mas quando a criança, ela ama aquela figura paterna, ela precisa amar, né? Acho que Deus já colocou isso ali, instituindo essa necessidade de termos um modelo. E a criança tem o pai como herói. Ou melhor, quer ter, né, pastor? Porque às vezes é difícil, né? Às vezes até falta essa figura, né? Do pai. Isso. E falta a figura da mãe também, né? Porque não é porque estão presentes na criação no sentido físico que eles estão ali presentes. Geralmente, quando eu trabalho com crianças, muitos dos pais vêm, mas ela adora ficar aqui com você. Ela gosta tanto de você, Gisele. E eu fui percebendo, né, que, na verdade, o que eu faço ali de diferenciar
além da psicoterapia, na verdade, né, a gente tem todo um cuidado ali, mas é dar tempo para essas crianças, é parar um momento com elas e me mostrar, sabe, brincar. Gente, brincar é uma coisa tão maravilhosa. Né? Quer uma sugestão? Hoje eu vou dar sugestão aqui, pastor. Vai brincar com a sua filha hoje. Vai brincar com o seu filho hoje. Pare, dedique, sabe, 30 minutos, 1 hora do seu tempo para essa criança se sentir amada, acolhida, querida dentro da sua casa. Sabe? Para que ela possa ter um lugar de paz. E se de repente você se sentiu que em algum momento você falhou, nenhum problema, a gente está aprendendo. Isso. A gente não está dizendo aqui que vão ser pessoas que nunca vão errar. A gente está dizendo aqui que são pessoas que querem aprender a não errar. Nós vamos errar como os pais. Isso. Ninguém é perfeito. A gente não está pedindo pais perfeitos. A gente está pedindo pais amáveis. Pais que coloquem seus filhos como algo primordial, porque são seus filhos. Os filhos não podem ser deixados de lado, pastor. Isso. No momento em que nós colocamos eles sim no mundo, né, a gente tem a responsabilidade de trazer acolhimento para essa criança. O abraço, né? Eu costumo dizer, pega sua filha hoje, dá 20 segundos de abraço nela. Vai tratar com carinho, vai dizer que a ama, né? Às vezes em situações de separação, meu filho escolheu o pai. Não, ele não escolheu porque ele não tem idade para escolher. Isso. Vai lá e desmistifica essa questão da escolha que ele fez e diz que vocês dois estão juntos, mesmo separados. Caso você esteja passando, de repente, por uma separação ou divórcio. E o que eu faço agora? Continue amando seu filho. Continue fazendo com que ele se sinta amado por você. Seja você a figura que ele olha e tem satisfação de abraçar. Porque o que nós vemos às vezes é um conflito interno onde eu não fui amada e não sei amar. Então aprenda a amar. Isso. Aprenda a amar no abraço, na escuta, na brincadeira, em palavras gentis. Eu sempre falo, principalmente, vou falar só para terminar, pastor, aqui. Papai, se você tem uma menina linda criando, vai lá e diz que você ama. A mãe também vai lá e diz que para que essa pessoa não sinta carência e não caia, quando crescer, no primeiro abraço ou na primeira palavra que eu te amo. Pais que amam as filhas vão ter filhas sem carência. E mães que amam os filhos também vão ter. A carência faz com que nossos filhos mais à frente aceitem qualquer coisa. Então, você seja a figura para o seu filho de amor, de um casamento feliz. Não desista do seu casamento. A gente tem falado bastante de relacionamentos aqui. Porque a vida é relacionamento, pastor. Isso. É relacionamento com o cônjuge, com o namorado, né? E, acima de tudo, com os filhos. Isso é o maior desafio da humanidade, chama-se relacionamento, né? Relacionamento, para mim, eu vejo que é a parte mais difícil. Porque cada um pensa de um jeito, pensa de outro. Ninguém quer se render, né? Ninguém quer entender o próximo. Mas, Gisele, que bom esse tema tão importante, né? Quando você encerrar a sua fala, que você possa passar o número do seu telefone também, porque acredito que muitas pessoas vão querer, né, conversar pessoalmente com você, né? E nós confiamos muito, né? É uma excelente psicóloga. É uma irmã nossa em Cristo Jesus também, tem ajudado muitas pessoas e é preparada por Deus, né? E também porque se preparou, estudou muito para isso também, né? Então que Deus continue lhe abençoando. Eu quero encerrar essa nossa fala também dizendo que nós precisamos parar um pouco. Agora há pouco eu falei que a gente se preocupa muito com as questões mais que estão diante dos nossos olhos, as necessidades do lar, a gente se preocupa muito, né? E a gente esquece de algo tão simples que a Gisele falou agora há pouco, que é mostrar para os nossos filhos que nós amamos os nossos filhos. Às vezes, a gente não propositalmente. Eu sei que muitas das vezes não é propositalmente. Eu sei que você ama seus filhos, sei que você ama sua filha, seu filho, eu sei que você ama. Mas muitas das vezes a gente não demonstra isso através de um abraço, de um beijo, né, de um afago, de um carinho. Os nossos filhos precisam sentir isso de forma clara, específica, não só apenas
de lábio, né? A gente não foi muitos de nós não fomos criados assim, né? Eu particularmente eu não sei o que era um abraço do meu pai, né? Mas é por conta da cultura como ele foi criado, né? Então apenas eu estava refletindo, né? O que ele viveu. E muitas das vezes a gente não é nem propositalmente, é que realmente a gente deixa a desejar nessa área. Não é por maldade, não é por não amar, é porque não temos esse costume, não é? De abraçar, de beijar. Mas, diante do que nós ouvimos aqui, da psicóloga Gisele, nós precisamos de verdade, abraçar os nossos filhos, mostrar para eles que nós amamos e que eles são importantes para nós. Eles precisam se sentir seguros dentro do lar. E eu torno a dizer aqui o que no início eu falei. O lar deveria ser o lugar mais seguro para uma família, onde há proteção, onde há o descanso, onde há paz. Dentro do lar tem que reinar a paz. A harmonia tem que reinar, o respeito um pelo outro. O respeito do filho com os pais para com filhos, cônjuge com cônjuge, o afeto, o aconchego, os direcionamentos que os pais precisam dar para os seus filhos, não só verbalmente, mas através das suas atitudes, nós damos direcionamentos aos nossos filhos. Nós ensinamos através das atitudes, muito mais pelas atitudes do que aquilo que nós falamos. Nós formamos o caráter do nosso filho e os princípios e valores divinos para que ele tenha uma vida menos pesada, não é? Que eles possam viver melhor, para que eles possam se relacionar melhor. Muitas das vezes nós não entendemos porque algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar, não é? E muitas das vezes essa dificuldade de relacionar não é de agora, ela já trouxe de lá para cá. Então, eu torno a dizer também, irmã Gisele, que nós precisamos nos preparar melhor para entrarmos em um relacionamento, num casamento, não é verdade? Queria que a Gisele pudesse dar as suas últimas palavras. Deixe o seu número também para que as pessoas... A gente toda vez esquece disso, né? Para que as pessoas possam ligar e falar com você, né? Eu gosto muito dessa frase que eu pego para mim sempre e falo praticamente para todos que eu atendo, não seja só emocional, seja intencional. Se Perfeito. A gente viver de acordo com as nossas emoções, a gente fica muito imatura, do tipo, eu não quero, então eu não faço. Quando a gente é intencional, Isso. a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer. E outra frase que eu gosto muito, não adianta ter pressa, é necessário ter direção. E o que é uma direção? É saber onde você quer chegar. Quando eu resolvi ter meus filhos, eu tive gêmeos, eu falei, eu quero ser a melhor mãe do mundo para eles. Então, não era só uma questão que se eles fizerem uma coisa errada, eu deixo de gostar. Sim. Então, eu vou tratá-los mal. Se eles fazem uma coisa boa, eu gosto. Não, eu sou intencional. Eu vou amar meus filhos em todos os momentos. E por isso, eu quero respeitá-los, quero amá-los. E assim foi. Para que a gente possa ter sucesso na vida e não sermos apenas crianças vulneráveis, adultos que talvez ainda não sejam maduros, a gente precisa saber o que a gente quer. E o que a gente quer hoje, busca hoje aqui no Curados para Cristo, é sermos pessoas que, na verdade, tenham intenções favoráveis para dentro do lar. Porque fulano fez assim. O que você quer para você? E o que você quer para os seus filhos? E aí eu vou deixar o meu última frase que eu queria muito que você parasse hoje. Além de abraçar seu filho, seu marido e as pessoas que estão na sua volta, eu queria que você tivesse um olhar no clima emocional que está a sua casa, sabe? Para saber se esse clima é favorável, se é um ambiente de paz, se é um ambiente que você quer retornar todas as vezes que volta do trabalho, ou da faculdade, ou da escola. E caso não seja, construa. Construa, porque a vida é construção. A gente tanto pode construir para o bem quanto para o mal. Então, não permita que, às vezes, a correria do dia a dia faça com que a gente faça de qualquer maneira e só haja pela emoção. Haja com intenção. E obrigada mais uma vez, pastor, né? E lembrando que cuidar da saúde mental então, romper ciclos. Isso. Né?
que hoje seja um recomeço na sua vida. Para aquelas pessoas que foram crianças invisíveis, ou que talvez percebam que seus filhos têm ficado invisíveis dentro da sua casa e você não tem percebido, né, as coisas erradas que a gente tem feito e eles têm observado, que você possa, neste momento, em nome de Jesus, que eu também sou cristã e falo assim, perceber, né, que essa história que estava desenrolando para algo ruim comece a ser um lar de amor, um lar de paz, um lar onde o afeto seja desejado. E eu vou deixar aqui o meu canal, vou deixar o meu @ do Instagram, @psi.giazevedo. Fico à disposição e gratidão pela Igreja Luz do Mundo, pelo pastor e pelas pessoas sempre que acreditam no meu trabalho. Obrigada. Amém. Nós que somos gratos a Deus, né, por vossa vida. Esse projeto aqui, esse podcast, ele foi Deus, né, que nos dá acesso, nos deu voz para poder tratar desses assuntos, né, que nós falamos muito sobre famílias e que tem sido bênção na vida de outras pessoas. E o desejo do nosso coração é que tudo aquilo que foi falado aqui, que você possa ouvir quantas vezes for necessário e que você, se quiser, nos procure a psicóloga Gisele, me procure. Nós somos da Igreja Evangélica Luz do Mundo, né? Situada ali no Jacintinho, Avenida Juca Sampaio. E se você desejar nos visitar, estaremos lá para lhe receber de todo o coração. Você é bem-vindo, você, sua casa, sua família. E que você guarde tudo aquilo que foi falado neste lugar, né? O seu lar deve ser o lugar mais seguro em que uma pessoa possa habitar. Que haja paz no seu lar, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.